Olá, alunos. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Nós viemos de uma trajetória do pré-modernismo, né? Desde o começo do ano que a gente vem falando do modernismo e dos seus autores. E a partir daí a gente começa uma transição para o modernismo propriamente dito. Lembrando que o modernismo tem duas fases, a fase da poesia e a fase da prosa. Então, assim, eu vou fazer essa transição agora com vocês. Deixei algumas páginas do livro como referência para que vocês já tenham lido, já tenham entendido mais ou menos a gente fazer essa transição. Vou transmitir o slide para vocês tenham uma noção de mais ou menos como é que isso funcionou ao longo do tempo, essa trajetória que a gente tem feito, tá? Então, assim, tem uma citação do Albert Einstein, né, no começo da nossa transmissão aí do slide, aonde ele fala: época triste a nossa, em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. Fica a reflexão para, ao longo dos próximos 24 slides que a gente vai passar, vocês possam ir entendendo. Não vou somente ler o slide, porque a gente perde um pouco do feeling da explicação também, mas a cada slide eu vou tentar explicar um pouquinho para que vocês compreendam como é que se deu esse modernismo, como é que ele entrou dentro da nossa história, porque não foi de uma hora para outra. Ele não fez sucesso quando ele foi lançado, mas a perpetuação dele ao longo do tempo é que faz com que a gente reconheça o modernismo como uma época que ficou demarcada na nossa história brasileira. Então, primeira fase do modernismo aí, vamos esperar que está rodando um pouquinho o slide, está pensando. Vamos slide novo. Então, modernismo, né, como já falei para vocês, ele teve início em 1922 e essa apresentação que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, ela não durou, quando a gente fala Semana de Arte Moderna, não foi, na verdade, uma semana, foram apenas 3 dias de apresentação que duraram justamente para que esses escritores, artistas plásticos, arquitetos, expusessem ali o seu pensamento modernista enquanto inovadores do que estava acontecendo no mundo. Lembrando que eles queriam legitimar justamente o que acontecia no Brasil. Então, assim, essas 3 noites que aconteceram no Teatro Municipal de São Paulo, ele queria justamente falar sobre o que a gente falou, né, há 2 semanas atrás, vanguardas europeias, essas novas estéticas que vinham tentar influenciar, europeizar ao povo brasileiro de alguma forma. E quando a gente fala que é um momento de renovação, né, onde a gente rompe com o passado, dentro dessas correntes vanguardistas aí, os ismos que a gente fala, eles vêm para o Brasil justamente para dar um movimento ao que está acontecendo de moderno no nosso país. Então, assim, não que a gente quisesse fazer com que a nossa modernidade, o nosso modernismo, viesse de encontro com o que eles estavam pregando lá, mas sim valorizar o que nós tínhamos de genuinamente nosso, tá? Então, assim, a gente vê aí, né, no que está sendo mostrado, que a gente incorporou muito do nosso folclore, do nosso ritmo, do nosso gingado, né, o nosso jeito de ser a essas vanguardas, nós a adaptamos para a gente. E falando sobre escritores e percursores dentro desse mundo modernista aí, a gente pode falar sobre Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Minotti Del Pitta e Graça Aranha, tá? Artistas plásticos, a gente fala sobre Tarsila do Amaral e ainda Anita Malfatti. Então, assim, essa Semana de Arte Moderna, ela adquire uma importância dentro do nosso país porque ela insere ideias não só naquela época, mas ao longo da nossa transição literária e da nossa tradição histórico-literária aí. Então, nesse período que compreende o 1922 a 1930, que a gente fala que é a primeira fase do modernismo, que eu já adiantei para vocês,
A gente vai falar de manifestos, de revistas, de grupos que queriam mostrar, né, priorizar para nossa identidade cultural, intensificar isso dentro do Brasil. Então, assim, esse movimento modernista, ele, através dessas revistas que eles lançam, que são a revista Antropofágica e a revista Glaxon, e também os manifestos, né, o Movimento Pau-Brasil, o Movimento Antropofágico, Grupo da ANTA, Verde Amarelismo, eles têm um intuito, eles têm um porquê de estarem fazendo isso. Essa é a capa da revista Antropofágica, de 1928, tá? Vocês veem que é um maneirismo muito assim, parecem índios, indígenas que estão em luta, estão fugindo, tá? O Manifesto Pau-Brasil, ele foi publicado num jornal chamado Correio da Manhã, tá? E foi escrito por Oswald de Andrade. O intuito dele, o objetivo principal é que, assim, como é um manifesto pau-brasil, né, ele explora justamente essa exportação que as pessoas estavam fazendo da nossa matéria-prima nacional, que era o pau-brasil. Então, assim, o Oswald de Andrade, ele tinha a intenção de fazer uma poesia que fosse brasileira e que servisse para que outras pessoas em outros países nos enxergassem a essa maneira. Então, assim, o objetivo dele era propor uma valorização dessa crença primitiva dentro da nossa cultura, tá bom? Continuando aí, tá? A gente vê o Abapuru, né? Esse quadro aí que serviu de inspiração. A gente fala que esses pés enormes plantados no chão brasileiro, né? Cada pessoa enxerga uma coisa, intui uma determinada situação aí, mas ele busca retratar justamente o homem da nossa terra, né? Nativo, selvagem, antropófago. E antropofagia quer dizer homem que come, mas o comer aí é comer a ideia do outro, é pegar a ideia do outro, inseri-la na nossa, transformando de alguma forma para algo que seja genuinamente nosso. Então, essa é a Tarsila do Amaral, tá? Ela também é uma das artistas plásticas que se torna símbolo do modernismo brasileiro, tá? E nisso passamos ao Manifesto Verde Amarelismo e o grupo da ANTA, tá? Então, o que eles pretendiam nisso? Eles, como eu vou dizer, criticavam o que eles achavam que era um nacionalismo importado, que não era uma escrita genuinamente nossa, tá? Então, quando a gente fala que eles defendiam esse nacionalismo ufanista, exaltando o que fosse primitivo, o que fosse genuinamente da nossa mãe pátria, é justamente quando eles tentam eleger a ANTA, por isso o movimento da ANTA, que é um símbolo nacional nosso, como um mito dentro daquilo em que eles acreditavam. Então, assim, todas essas propostas de renovação que os manifestos eles traziam para a gente, eles ficaram muito sendo discutidos de forma teórica naquela época, né? Não foram colocados em prática. Então, por quê, gente? Porque eles precisavam de uma nova linguagem para abordar isso, para as pessoas que os liam, que os viam, que os seguiam de alguma forma. Então, assim, quando ele fala a métrica, a rima, essa linguagem de dicionário, esse linguajar difuso e difícil das outras pessoas entenderem, né, tornavam justamente a nossa literatura uma literatura que era distanciada do povo leigo. Então, eles queriam o quê, gente? Uma representatividade diferente. Então, o que a gente pode falar, né, dentro desse inteirinho aí, é que eles tentaram destruir esse falar muito pomposo, com palavras difíceis, para divulgar uma literatura que se aproximasse das pessoas que estavam próximas, né? Aproximar das pessoas que queriam ler, que queriam fazer parte desse mundo. Então, assim, a poesia foi a forma de expressão justamente
que eles propunham para que houvesse uma mudança. Então, assim, a gente vai destacar o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, que eu fiz uma aula só falando sobre ele para vocês, e Minotti Delpitia. São vários artistas, vários escritores que tentam se destacar quanto à literatura para aproximá-las do povo que não tinha acesso a elas. Então, aí a gente tem o Oswald de Andrade, uma foto dele, tá? Muito polêmico, era muito satírico, muito irônico. A gente vê isso dentro da poesia dele, do que ele escreve, do que ele passa, do que ele queria passar na época. Então, assim, a síntese mesmo que a gente vai dar ao caráter dele é justamente essa inquietação que caracteriza a primeira geração do modernismo, tá? Aí tem um fragmento de Brasil escrito com letra minúscula e ela tem um motivo para isso, tá? Porque ele tenta importar alguma coisa para o seu leitor, tá? Pronominais também no Oswald de Andrade, como a gente sabe, né? Pelo verbo pronominal, a gente não fala me dá um cigarro, mas dá-me um cigarro. Mário de Andrade, tá? Que é o mentor intelectual da Semana de Arte Moderna, tá? Ele busca uma valorização também da cidade de São Paulo e ele que tentou trazer essa linguagem literária brasileira mais fácil de ser entendida pelas outras pessoas. Ele preconizava isso, tá? Aí é Macunaíma, o livro que ele escreveu, é uma transição de um homem que nasce, o livro começa assim, né? Macunaíma nasce na boca da noite, é um homem que nasce negro e ao longo da sua trajetória no livro, ele se torna um homem branco de olhos claros. Só que ao mesmo tempo que ele muda de pele, ele muda a fisionomia dele, ele também muda o caráter dele. Ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais sem caráter. Por isso que a gente fala que é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, tá? Então, assim, tem uma pequena miscelânea do que eu coloquei sobre o Macunaíma, tá? As características dele, dessa diversidade. A linguagem, que é muito voltada para o folclore e o regionalismo. Vale a pena, caso vocês queiram assistir ou o filme na íntegra, ou ainda um trailer para ter uma noção de como é a história, tá? Esse é um quadro da Tarsila do Amaral, que é uma reprodução da obra em formato de arte plástica. Então, ela fez um quadro, que o quadro se chama Batizado de Macunaíma. Esse é Manuel Bandeira, tá? Ele faz muito ele fala da morte devido ao problema que ele teve, ele descobriu muito cedo que tinha tuberculose, só que mesmo o médico dando uma pouca expectativa de vida para ele, ainda assim ele morreu só com 84 anos. Então, assim, ele traz dentro das suas poesias muita saudade da infância, muito esse linguajar falando de morte, mas principalmente a preservação das coisas simples que nos rodeiam. Tem um fragmento aí de Poética, de Manuel Bandeira. E o mais importante de tudo é que vocês têm que tornar isso significante para a vida de vocês. As características da primeira fase do modernismo. Liberdade formal. Por quê? Porque é a liberdade de se portar de forma coerente com o que está à nossa volta. Utilização do verso livre, que quer dizer que a gente não usava mais a rima da forma que ela era, não rimávamos mais em tercetos, quartetos, mas rimávamos, né? Os escritores rimavam da forma que eles achavam que era coerente, que era conveniente a eles. Muita paródia, muito humor, né? Esse resgate da linguagem brasileira, um nacionalismo crítico e ufanista acima de qualquer coisa. Teve um quase abandono, que a gente fala dessas formas físicas, né? Como o soneto, que a gente aprende lá no primeiro ano, soneto. A incorporação da fala coloquial, que isso é muito importante, e manifestações linguísticas consideradas incultas, quando alguns autores falam de coisas podres,
estragadas, apodrecidas, e principalmente essa ausência de pontuação buscando infringir a gramática normativa, tá? Então, a simultaneidade de cenas que a gente vai ver também nos livros que são apresentados, tá? Que é muito semelhante a essa pintura cubista, né? A simultaneidade. A pluralidade de linguagem e perspectiva, onde as cenas mudam a todo instante. A enumeração caótica de ideias, não existe uma ideia crescente, mas as ideias são colocadas de forma que não estão concatenadas, não estão organizadas, tá? Onde eles fazem colagens dentro das ideias que eles têm. E o emprego de imagens resultantes da livre associação de ideias. É como se fosse um grande mapa mental que eles tentam colocar nos livros para que a gente absorva isso de alguma maneira, tá? A gente vai falar do irracionalismo, racionalismo burguês, a influência das vanguardas artísticas europeias, lembrando que é uma influência e não uma cópia das vanguardas artísticas europeias, tá? E a produção literária, ela tinha um intuito, a destruição do academicismo, ou seja, deixar para trás tudo aquilo que a faculdade ensinava e renovar, criar uma nova linguagem para que ela fosse aceita pelas pessoas de uma forma geral, tá? Lembrando que quando a gente fala sobre vanguarda, a gente também pensa na seguinte situação. Eram europeias, sim, mas a gente queria aproximar de coisas próximas da gente. Por isso que alguns versos e poemas imitam até mesmo imagens, pinturas, tá? Deixei algumas páginas do livro para que vocês usem como referência. Vou deixar um pouquinho de exercício também para que a gente fixe essa matéria na nossa cabeça e a gente discute um pouquinho sobre ela no Meet, com base sempre no livro de vocês. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.